Oi, galera! Olha só, a gente está de quarentena, mas a gente não pode deixar de estudar, certo? Até porque quando isso passar, a gente vai estar super preparado para enfrentar o Enem, para enfrentar as provas que a gente precisa, tá? Hoje eu vim trabalhar com vocês a formalidade e o repertório. Nossa aula está dividida em dois momentos. Primeiro eu vou falar um pouquinho da questão da formalidade na redação. Por quê? Porque eu ainda percebo que tem alguns de vocês que estão usando termos informais na hora de produzir o texto. E a gente não precisa usar termos rebuscados, termos muito difíceis ou de outras épocas para o nosso texto ficar legal. A gente tem que usar termos que todo mundo compreenda, mas que não sejam da oralidade, aqueles termos que a gente usa no dia a dia só para conversar, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha primeiro nessa questão da formalidade e a segunda parte da aula a gente vai falar sobre repertório, que eu trouxe um repertório muito bacana para vocês, tá? E aí a gente vai ver melhor no decorrer da aula. Bem, o primeiro exemplo que eu tenho para dar para vocês aqui é sobre a questão da oralidade. Nós utilizamos muito, às vezes, na oralidade, a questão dessa construção de locuções. Por exemplo, acaba que, acaba por, quando a gente quer dar a ideia de consequência de algo ou que finalizou em determinado acontecimento, em determinado fato. Então, ao invés, quando a gente quiser usar esses termos, ao invés de a gente usar esses termos, a gente procura termos sinônimos que deem o mesmo sentido, mas que sejam formais, que deixem o nosso texto bem estruturado, gostoso de ler, tá bom? Então, a gente tem aqui, ao invés de você usar acaba que, você pode usar culmina, tem como consequência ou por conseguinte, consequentemente e demais construções formais que tenham o mesmo sentido da sua intencionalidade. Então, professora, eu vou usar qualquer uma delas? Vai usar dependendo da intencionalidade que você tem no momento daquela escrita, tá? Então, se vai dar a ideia de algo que finaliza, você vai escolher quais desses sinônimos vai se adequar melhor à construção que você quer fazer. Acaba por, qual é realmente a ideia que você quer dar? Então, a gente tem vários sinônimos, eu coloquei apenas alguns aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer isso, enriquecendo o texto, deixando na forma padrão da língua portuguesa, sem problema nenhum, tá? O outro exemplo que a gente tem também é o deixar, muita gente usa quando a gente está falando seja de política pública, seja de preconceito, seja de algo que falta para alguém ou para a sociedade, na oralidade a gente tem esse hábito de dizer, por exemplo, deixar algo de lado, né? Por exemplo, deixar o preconceito de lado, no caso da sociedade. Então a gente quer dizer o quê? Que é para abandonar aquilo, que é para abolir, que é para desarraigar, né? Ou seja, tirar da raiz, né? Extinguir, abolir tal prática e demais termos formais que tenham o mesmo sentido da sua intencionalidade. No caso do governo, o governo deixa de lado. Muitas vezes na oralidade a gente usa isso, né? O governo deixa de lado a assistência aos menos favorecidos e tudo mais. Só que a gente não vai colocar isso na nossa escrita porque isso não é a língua formal, a língua padrão. Isso é típico da oralidade. E o típico da oralidade na redação do Enem, você perde ponto, tá? Então, ao invés de dizer que o governo deixa de lado, a gente vai dizer relega a segundo plano, é inobservante, é insensível a determinado problema. Até porque são palavras também eufêmicas, ou seja, são palavras que você vai suavizar a sua crítica. Você pode criticar o governo ou instituições, só que de forma eufêmica, usando termos que falem o que você quer dizer, sem ofender, sem denegrir, né, sem fazer uma crítica muito forte, tá? Largue o pensamento.
também no sentido, às vezes, do preconceito, né? Ah, a sociedade deve largar o pensamento machista. Então, largar é um termo que a gente usa muito na oralidade. A gente deve usar termos formais na hora da escrita. Desfazer, excluir, descortinar, esclarecer, elucidar determinado pensamento. Então, se a gente estiver falando de algum tipo de discriminação ou alguma ideologia, seja ela de intolerância ou de machismo, a gente pode usar esses sinônimos para dar formalidade e dar o sentido que a gente necessita, tá? Então, uma dica muito importante é que quando vocês recebam os textos corrigidos de vocês, que tem esse tipo de observação, de palavras escritas, termos da oralidade, que você anote e coloque do lado sinônimos, porque assim você vai estar estudando outros termos que você pode melhorar o seu vocabulário. Isso aqui é avaliado na competência 1, que fala do léxico, né? O léxico é esse vocabulário interno que nós temos e o vocabulário que nós aprendemos no decorrer da vida quando nós estudamos, ok? Então, espero ter ajudado vocês. E se vocês seguirem essa linha de raciocínio, vocês vão ver que o vocabulário de vocês na redação vai começar a melhorar e vocês vão se sentir ainda mais competentes para escrever. Tá bom? Agora a gente vai passar para a segunda parte, tá? Que é como tornar um repertório sociocultural em um repertório sociocultural produtivo. Eu trouxe para vocês 3 exemplos que estão relacionados ao filme Coringa. Eu sei que grande parte dos meus alunos assistiu Coringa. É um filme que traz muitas questões, sejam elas sociais, governamentais, comportamentais, principalmente, né? E que é importante, é interessante a gente saber refletir a respeito daquilo que a gente assiste, ok? O repertório a seguir, que eu já falei que é o Coringa, pode ser usado em vários temas que pertençam ao eixo temático de questões sociais, principalmente. E, geralmente, as questões sociais são as que mais caem no Enem, tá? Por quê que são as que mais caem no Enem? Porque, dificilmente, as instituições que fazem o Enem, dificilmente elas vão querer se ver questionadas diretamente pelos vestibulandos. Então, na maioria das vezes, vão ser questões que estão ligadas à sociedade, ao comportamento social, às políticas públicas, mas de uma forma mais indireta, certo? E aí, em questões que envolvam, por exemplo, saúde, transtornos mentais ou problemas psicológicos, automedicação, políticas públicas e assistência social, esse primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, pode ser utilizado justamente nessas questões aqui, tá? Em qualquer um dos temas que envolvam questões como essas que estão aqui, você tem a possibilidade de usar esse exemplo do repertório que eu vou apresentar para vocês. Então, olha só. Antes disso, eu coloquei aqui um trecho da Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição brasileira ela é uma grande aliada nossa, principalmente quando a gente vai falar de direitos, de deveres, né? De falta de algum tipo de política pública, enfim. Então, vocês vão observar, principalmente no artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem. Observe que aqui ele já coloca 3 agentes. Família, sociedade, Estado. E aqui ele coloca partes da sociedade, criança, adolescente, jovem, né? E depois ele fala do direito. Qual é o direito? A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, enfim. Vejam quantos eixos temáticos nós temos aqui dentro da Constituição Federal. Então, se nós nos apropriarmos, por exemplo, desse artigo, nós já teremos uma grande facilidade para, de repente, introduzir o nosso texto, fazer uma introdução ou até mesmo colocar na argumentação. Então, acho que é sempre interessante a gente se apropriar da Constituição Federal, principalmente do artigo 5º, né?
e também do artigo 227 e do ECA. Então, aqui tem, digamos assim, um resumo do artigo 227 que vai auxiliar vocês nessas questões. Exemplo de responsabilidade governamental. Então, eu coloquei o repertório do Coringa para falar da questão do governo em relação ao que acontece no filme e em relação ao que acontece na vida real. No filme Coringa, o protagonista é comunicado pela assistente social que ela não poderá mais prescrever os remédios que ele utiliza devido aos cortes feitos no sistema de saúde. Assim como ocorre no longa, os cortes feitos na saúde pública tendem a causar graves problemas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Fato que ocorre diariamente no Brasil e que impede o real cumprimento das prerrogativas da Constituição Federal de 1988. Tá? Então, obviamente, se você já tiver citado a Constituição Federal na sua introdução, é uma forma também de você amarrar no argumento, de você fazer o leitor do seu texto perceber que existe uma linha que o seu texto é linear. Tá? Que ele tem realmente um conteúdo que está interligado. O parágrafo é composto por 3 períodos. Então, vejam que a gente tem um período que começa no filme e vai até saúde, outro que começa em assim como e vai até sociedade e o último que começa em fato. Tá? Então, vejam que existe a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do parágrafo. No filme Coringa, aí aqui a gente já vai falar um pouquinho do exemplo de responsabilidade social, empatia ou solidariedade, tá? A gente já vai falar de uma outra coisa que aparece no filme. O protagonista, vestido de palhaço, é humilhado e espancado por vândalos em via pública. Tal agressão é realizada à luz do dia e com várias pessoas em volta. Contudo, assistem sem demonstrar empatia e nada fazem para ajudá-lo. Essa apatia e falta de alteridade retratada no longa também ocorre na vida real, uma vez que parte das pessoas, seja por medo, seja por indiferença, prefere não se envolver nesse tipo de situação, o que reforça o comportamento individualista da sociedade contemporânea. Observe também que tanto no slide anterior quanto nesse slide eu coloquei uma parte aqui em vermelho. Por que essa parte está em vermelho? É justamente, eu vou voltar lá no primeiro slide, justamente é a parte onde eu vou relacionar o repertório com o tema que eu estou discutindo ou com a tese que eu estou discutindo, tá? Tese e tema vão andar juntos, obviamente. Então vejam que eu coloquei aqui em vermelho para mostrar para vocês como vocês fazem a relação entre o filme e o tema e a tese que você está defendendo, tá? Aqui acontece a mesma coisa, nesse sobre a empatia, tá? E vejam que aqui tem empatia e tem apatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. E apatia é o fato de você ficar inerte, não fazer absolutamente nada, certo? O parágrafo também é composto por 3 períodos. Então, a gente tem um período que começa no filme, termina em pública, o outro começa em tal agressão e termina em ajudá-lo, e o último que começa em essa apatia e termina em contemporânea. Então, nós temos também aqui 3 períodos. Professor, eu sou obrigado a fazer 3 períodos no meu parágrafo? Não necessariamente. Eu já verifiquei redações nota 1000, por exemplo, com 4 períodos. Tá? Vai depender muito do conteúdo que você colocou, de como você organizou isso no seu texto. Tá? E o último, o poder da mídia e seus limites. Então vejam que aqui nós vamos ter 3 tipos de repertório de um mesmo filme. Vejam quanta coisa a gente pode tirar de uma obra de arte, né? Nesse sentido, a influência, os limites da mídia e do humor são duramente criticados no filme Coringa, quando o protagonista, em um programa de televisão, reclama que um vídeo seu foi usado para ridicularizá-lo sem sequer saber a sua real condição.
sob esse prisma, fora da ficção, o poder que a mídia exerce na sociedade dita o comportamento social. Tal influência pode ocorrer ora para o bem, ora para o mal, o que vai depender da intencionalidade do veículo de comunicação e da receptividade do público ou telespectador. Então vejam só que em uma das cenas, o Coringa, o protagonista, está dialogando com o apresentador de TV, um apresentador muito famoso, e é uma cena muito emblemática do filme, quem assistiu sabe. Então, o que acontece? Ele começa a questionar o apresentador de como a mídia utiliza as pessoas para ganhar audiência, como a mídia dita o que é certo e o que é errado e tudo mais. Então, eu tentei resumir nessa construção aqui, porque ele fala, né, do vídeo, ele fala assim, você colocou o meu vídeo para as pessoas rirem de mim. Então, ele questiona qual é a autoridade que você tem para fazer isso com as pessoas. É praticamente isso que ele quer dizer. Então, são vocês que ditam o que é engraçado, o que pode, o que não pode. Então, ele faz essa crítica à questão do poder da mídia e dos limites da mídia. Porque a mídia, o programa, inclusive, é um programa que ele, a mãe dele, assistiam constantemente. Né? Aqueles programas de auditório que todo mundo sonha em um dia estar lá como convidado, ou mesmo participando na plateia. Então, para eu não me deter muito aqui, tem essa questão também da mídia quando ele faz esse questionamento, tá? Então, aqui observem também que em vermelho também está quando eu começo a fazer a relação entre o repertório e o que acontece na nossa vida real. Né? Essa influência da mídia, ela pode ser boa ou pode ser ruim, vai depender da intencionalidade do veículo, porque nós precisamos saber que tudo que nós fazemos tem uma intenção, existe um propósito, principalmente nas redes de comunicação, então nada é feito sem intenção. E a receptividade do público ou telespectador. Isso vai influenciar diretamente no comportamento também das pessoas, já que a mídia, principalmente hoje, com o avanço tecnológico, ela praticamente dita as regras do comportamento da sociedade. Ok? Então, essas são, aqui também tem 3 períodos, como eu falei anteriormente, tá? E essas são as minhas dicas de hoje para vocês. Vocês devem continuar produzindo, devem continuar escrevendo, porque aquele jargão antigo que a gente conhece, a prática leva à perfeição. Então, a gente precisa continuar escrevendo, fazendo os temas, aproveitar para observar os nossos erros, observar como a gente pode melhorar ainda mais, tirar proveito desse momento difícil para todo mundo, mas que logo, logo vai passar. Essa certeza a gente também tem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês a melhorar o repertório, a vocês melhorarem a linguagem. E é isso, tá beleza? Então, foi um prazer estar com vocês. Beijo grande. Até a próxima.